Você tem um gatinho que tem o hábito de comer plástico, ou tem o hábito de comer papel, ou tem o hábito de roer madeira? Se você se identificou com uma dessas situações, a gente precisa de conversar. E eu preciso de te explicar que isso é um transtorno que precisa de ser cuidado e tratado. Meu nome é Cibele, sou veterinária especializada em felinos e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom, gente, quando a gente fala desse tipo de transtorno, nós estamos falando de um transtorno que se chama alotriofagia ou síndrome de Pica. Esses transtornos, esse transtorno ele é basicamente o interesse por produtos que não são alimentos, por comer produtos que não são alimentares. E aí o carro-chefe é o plástico, seguido de tecido e depois madeira, tá? Mas qualquer produto que não é alimento que o seu gato se interessa por comer pode ser classificado como um quadro de alotriofagia. E qual que é o problema disso? O animal realmente se interessa por comer esse tipo de material. E com isso, a gente acaba tendo esses gatinhos já tendo comido e que às vezes comeram e foi tudo bem, desceu, passou e foi embora pelas vias de fato. E muitas vezes a gente tem esses gatinhos fazendo os famosos corpos estranhos, né? E aí a gente tem que tirar, seja por endoscopia ou seja por cirurgia aberta, um transtorno enorme, né, dolorido para o gato, uma recuperação que também não é muito legal, além do impacto financeiro para o tutor. Né? Então, é um transtorno que tem que ser levado em conta. Tá? E muitas vezes as pessoas olham para esse tipo de transtorno e falam, não, meu gato é assim mesmo, gato é assim. Mas não é isso. Tá? Não é natural o gato engolir um produto que não tem sabor, que não tem uma textura a qual ele deveria gostar, como é o caso do plástico. E do tecido a mesma coisa. Então, quando tem um gato passando por isso, isso mostra que ele tem um distúrbio mental. Para ele isso é gostoso, para ele isso é interessante. E eu sei que muitos tutores já sabem disso, mas ignoram, fingem que não. Porque vocês percebem que o seu gato procura o plástico. O gato procura o tecido. Aí o dono começa assim, não, aqui não pode ter nenhum plástico, né? Vira o fiscal do plástico na casa. Tira o plástico da casa e acha que tá tudo bem. Qual que é o problema? O dia que você esquece é o dia que o teu gato acha, e como ele não entra em contato há muito tempo com aquilo, ele fala, vou comer, já sei que meu humano não gosta, vai comer o máximo, e você, por às vezes um descuido, acaba tendo um problemão. Porque esse transtorno ele vai evoluindo, o interesse do animal pelo objeto, que não devia ter, né? Esse interesse vai aumentando. Então, entenda, o tratamento para síndrome de Pica, né, para o transtorno de alotriofagia, para o gato que gosta do plástico, ele não é simplesmente tirar o plástico da vida dele, tá? Não é tão somente isso, tá? A gente tem que entender que o gato ele precisa de também desenvolver uma tolerância em relação a esse material, ele precisa de começar a perceber que esse material não é interessante. A gente tem que entender que esse transtorno é um transtorno de difícil tratamento, mas ele tem que passar pelo tratamento. E muitas vezes a gente vai buscar substitutos e também a gente vai buscar tentar chegar na origem do porquê que esse gatinho tá com esse transtorno. Porque, gente, entendam, ai, Sibeli, há 5 anos, há 10 anos atrás, não existia esse tipo de transtorno, né? Nenhum gatinho era assim, mentira, sempre existiu. A gente só não diagnosticava, né? O pessoal não ligava, esse gato às vezes morria de corpo estranho e tava tudo bem. Antigamente os gatos morriam. Na sua casa, se perguntar pra sua mãe, se sua mãe sempre criou gato, quantos gatos ela teve? Uns 20, 30. Como que coube tudo isso? Não, morria rápido. Hoje os nossos animais vivem 17 anos, porque a gente sabe dos transtornos, a gente trata. Então, esse transtorno ele sempre existiu. E ele sempre morou dentro de um gatinho que tem ansiedade. E que acabou descontando a ansiedade num transtorno. E aí, qual que é, então, a chave? É a gente entender um pouco mais esse animal, entender por que ele está ansioso, trabalhar uma terapia para isso, e depois fazer uma dessensibilização em relação a esse material. Tá? Parece muita coisa e muito complexo, mas isso, né, vai variar de animal para animal. Tem animal que responde muito rápido, tem animal que a terapia é mais lenta. O que vocês não podem deixar é aceitar que não vou ter plástico na minha casa e esse é o único tratamento, porque não é. E digo mais, não funciona.
todo mundo que tem um gatinho que já comeu um plástico, já passou por uma cirurgia, já gastou seus 2, 3 mil reais, às vezes mais, né? Lá no veterinário, ele chega em casa, a primeira coisa que ele faz é tirar tudo que é de plástico e explicar para todo mundo, ninguém deixa. Chegou uma embalagem lá do Mercado Livre, da Shopee, a gente tira o plástico e já joga no lixo. Mas você nunca vai se lembrar disso o tempo inteiro. Essa hipervigilância não vai funcionar sempre. Vai ter um dia que vai ficar um plásticozinho ali. E aí, o problema acontece. Entendeu? Não é esse o caminho, tá? E se você tem algum gatinho que gosta desses plásticos, comenta aqui, né? Comenta aqui. Me conta aí como que foi sua situação, se ele já precisou de passar por cirurgia ou não. Eu quero saber da sua história. E já me segue aqui nas redes sociais para você aprender como ter mais intimidade, mais conexão com o teu gatinho.